Congresso Nacional impôs outra derrota ao governo. Rejeitou o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. O texto mira beneficiar condenados pelos atos do 8 de janeiro, lá de 2023. E também beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. No Senado, o placar foi de 49 votos a favor da derrubada e 24 votos contra a queda deste veto. Antes, na Câmara dos Deputados, o veto foi derrubado por 318 votos a favor contra 144 contrários. Tivemos também, na Casa Legislativa, 5 abstenções. A proposta estabelece critérios e também define percentuais mínimos para o cumprimento da pena e a progressão de regime. Apesar de mirar as regras de cálculo de penas e de progressão de regime para os condenados do 8 de janeiro, os efeitos deste projeto poderiam se estender para outros crimes. Com a retirada destes trechos que foram vetados, a derrubada do veto em si, o PL da dosimetria vai agora ser promulgado e se tornar lei em definitivo, sem incluir os dispositivos declarados prejudicados. A gente repercute essa derrota do governo federal lá no Senado Federal, por conta da indicação de Jorge Messias, agora com nossa analista, Lucinda Pinto, que chega para a nossa programação. Efeitos desta derrota emblemática, histórica, há 132 anos que a gente não vê isso acontecer no Brasil, a negativa a uma indicação ao STF. Quando a gente olha de fora, Lucinda, o que a gente pode captar dessa derrota ao governo? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Acho que a primeira coisa importante a ser dita é que o mercado olhou para isso, tirou algumas conclusões, mas não é isso que está fazendo o preço. Tem outras coisas prevalecendo nesse momento. A guerra, esse fluxo de capital externo chegando, maquiando um pouco, né, a reação dos mercados, mas sem dúvida nenhuma foi um evento que para o qual todos olharam e traz aí algumas leituras. E acho que a primeira delas tem a ver com essa situação de interinidade que a gente está vendo em alguns órgãos. Então, o que primeiro se disse é que tem pouco espaço, então, para resolver a questão das 2 diretorias do Banco Central que continuam vagas sendo exercidas de forma interina por diretores que já estão lá dentro do Copom. A gente viu isso nesta semana. Só 6 diretores votaram no Copom. 1 por conta de problemas pessoais, a morte de um parente próximo, mas 2 porque simplesmente não existem. Então, os cargos estão sendo acumulados. A leitura é de que essa derrota pode até inviabilizar indicações ao órgão, é isso? Tira um pouco de espaço para se levar ao Senado nesse momento esses nomes. Então, a gente está falando da diretoria de política econômica, que é muito central nesse momento, e a de fiscalização, que também continua vaga. Outros 2 cargos que são super importantes e que também a gente tem ouvido aí de analistas que provavelmente vão continuar aí sendo exercidos por interinos. A presidência do CAD, que está vaga desde o dia 12/4, tem o Diogo Thompson está nessa cadeira de forma interina, e também da CVM, que essa autarquia está sendo demorando muito para ter seus nomes definidos e para essa vaga especialmente o mercado tem uma preocupação bastante grande, porque tem aí muitos processos se acumulando, tem uma demora em definição de algumas análises. É como se a CVM não tivesse problemas suficientes de orçamento, afinal nós vimos a CVM trabalhando com orçamentos bem reduzidos nestes últimos anos. O governo acaba aumentando os gastos por conta do reajuste de programas sociais, reajuste da Previdência, precisa tirar dinheiro de algum lugar, tira das autarquias, tira das agências reguladoras. A CVM não foge disso, já está com falta de grana há muito tempo, desde que eu comecei a cobrir a economia, eu ligo lá na CVM e falo, Gabriel, a gente está com o pessoal reduzido, a gente está em operação padrão, não, a CVM agora está em greve. Para além desses problemas de orçamento, tem também a falta de um diretor, de um presidente oficial no cargo, né? Todo o episódio aí do Banco Master revelando uma série de casos de processos que precisariam ser olhados, analisados com urgência. No caso do CAD, também tem algumas decisões importantes de empresas do mercado de combustíveis, de delivery, de big techs, e tudo isso acaba sendo adiado ou atrasado por causa dessa indefinição. E, num primeiro momento, qual que é a leitura? Se o presidente Lula teve essa dificuldade de fazer essa aprovação para o Supremo,
provavelmente ele vai demorar um pouco para levar qualquer nome com receio de uma nova derrota. São assuntos diferentes, a gente sabe disso, mas o gesto político que foi dado ontem por parte do Senado provavelmente vai colocar o governo aí com mais cautela. Com certeza. É um viés de ancoragem, né? Falou, já tentei uma indicação, fui barrado historicamente, nunca aconteceu comigo. Vou indicar outra pessoa para ser votada pelas mesmas pessoas que acabaram de me aplicar esta derrota, mesmo que não sejam assuntos correlatos, mesmo que sejam coisas diferentes, gera apreensão no governo, com certeza. É isso mesmo. E todo mundo no mercado correu lá para os seus consultores políticos, para os seus analistas, para entender o que isso significava. Perfeito. E a leitura é essa de que foi um sinal muito evidente por parte do Senado de que os parlamentares não estão enxergando o nome de Lula como um nome forte nesse momento. Nome consolidado para as eleições, no caso, para o pleito que vai acontecer em novembro deste ano. Ele não está sendo visto na leitura desses analistas como alguém com força política, porque se fosse assim, o Senado não daria uma derrota desse tamanho para esse governo. Seria algo inédito também para uma eleição de Lula, né? Porque a gente viu ele muito forte desde que ele assumiu o cargo para as reeleições e até no último mandato, ele como um favorito até nas disputas eleitorais. Ter o Senado aplicando essa derrota significaria que Lula entra mais enfraquecido do que entrou em outras eleições para essa disputa do final deste ano. E é bom lembrar que isso pode ser um termômetro e pode ser um impedimento também, porque o Senado, obviamente, trabalha a favor ou contra uma candidatura. Então, o sinal é que quem parece que vai trabalhar contra, hoje é maioria, né? Então, isso é um ponto de preocupação mesmo para toda a campanha do presidente. Perfeito. E a gente vê essas derrotas. Hoje a derrota é um pouco diferente, né, Lucinda? A gente teve votado no Senado e na Câmara dos Deputados aquele veto do presidente Lula à lei da dosimetria. E a leitura é de que não são derrotas comparáveis, talvez. Essa é a leitura, né? Exatamente. A leitura de que são assuntos diferentes e que essa questão da dosimetria tem a sua própria dinâmica. Então, que a gente não deve entender como um placar, né? 2-0. Tudo que o governo enviar vai brecar no Senado. Não é essa a leitura, né? Não, porque esse caso específico da dosimetria realmente tem toda uma peculiaridade. Foi um acordo fechado entre os deputados e senadores, foi algo arquitetado, articulado no Congresso Nacional e era uma pauta já consolidada, que foi vetada pelo presidente Lula. Então, o presidente estava colocando o seu dedo num projeto que veio do Senado e veio da Câmara dos Deputados. Não é algo como a indicação ao Supremo Tribunal Federal. É uma outra dinâmica. Agora, de novo, toda essa leitura, ela não está movendo os preços. Então, a gente não pode dizer que a Bolsa está subindo hoje porque o governo foi derrotado. Comemorou a derrota do governo. Não é isso. Mas, sem dúvida, está todo mundo tentando entender aí, fazendo as contas para definir, para desenhar um cenário um pouco mais claro para o que vem pela frente, porque logo a gente vai começar realmente a ver a eleição mexer mais diretamente com os preços. Com certeza. E eleição faz preço, né, Lucinda, também. Tanto que todas essas casas têm os seus analistas políticos, seus consultores, que vão dar o embasamento técnico para a tomada de grandes decisões. Então, a próxima, minha cara. Uma ótima tarde a você. Obrigado pela participação no Fechamento do Mercado. E ótimo feriado para você, Gabriel. Você não vai estar de... Estou de folga, finalmente, né? Estamos de folga, então? Olha, só para além da roupa parecida, a gente tem a mesma... Vai descansar, né? A gente merece. E segunda, estamos aqui de volta. Tem mais. E amanhã tem mais também, mas com outra equipe, claro. Isso aí. Beijo para você, Lucinda. Obrigada.